A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia. Você está no curso de liderança e estamos a entrar na última aula dupla dessa disciplina, que é a aula dupla 4. E essa é a primeira ava dessa aula dupla. Também é uma aula, né? Porque cada aula dupla tem duas aulas. Cada aula que nós temos é 45 minutos. Cada ava, 15 minutos. Bom, vamos ver uma visão geral da bibliologia. Começando com a ideia de que a disciplina envolve o entendimento da doutrina da Bíblia. Então, quando nós construímos essa disciplina para esse curso, nós consideramos duas realidades. O primeiro é que precisa de haver uma compreensão do que é teologia. E as nossas primeiras aulas duplas abordaram muito o que é teologia. Depois nós entramos com a compreensão da doutrina da Bíblia, que é uma das doutrinas, né, da teologia sistemática, chamada bibliologia. E falamos detalhadamente alguns pontos, mas é claro, tudo de forma panorâmica, né? Apenas para ser introduzidos no ambiente da teologia. Mas ser introduzido sem considerar a Bíblia é impossível. É muito amplo tudo que nós estamos a falar. Estamos a falar, claro, de uma forma panorâmica. Nós teríamos que falar de muito mais coisas. Veja, se eu fosse tratar especificamente, eu teria que tratar do caráter da Bíblia, dos nomes e divisões da Bíblia, dos escritores da Bíblia, do desenvolvimento do cânon e explicar o que é cânon, da natureza da inspiração e também do contexto histórico-cultural da Bíblia. Nós falamos de uma forma geral de tudo isso, mas se fôssemos tratar de uma forma específica na bibliologia, nós teríamos que tratar muito detalhadamente esses 7 tópicos agora, porque nós vamos tratar especificamente agora desse aí que é o Espírito Santo e as Escrituras Sagradas. Não como o menor e o menos importante, pelo contrário, para dar uma atenção especial. São muitos assuntos, mas estamos a ver aqui uma introdução. Contudo, é fundamental enfatizar o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não compreendemos a Bíblia. Grandes historiadores que participaram da formação do cânon, que é a Bíblia, sustentavam que a canonização da Bíblia, de ambos, o Antigo e o Novo Testamento, é o produto não de seres humanos, mas da obra do Espírito Santo, o qual produziu os livros bíblicos. Ou seja, se a Bíblia está na sua mão e ela é algo honesto, foi porque o Espírito Santo, durante a história da humanidade, foi o responsável por mantê-la realmente verídica, de forma que chegasse à nossa mão. Então tem que haver uma atuação do Espírito. Não só para entender a Bíblia, mas também para ela estar na nossa mão, para ela ser traduzida. Nós vemos casos como, por exemplo, a Septuaginta, que foi a primeira grande tradução da Bíblia, do Velho Testamento, na verdade, do hebraico para o grego, nos tempos do domínio de Alexandre o Grande, do Império Grego. Nós vemos ali, conta-se uma história que ou foi uma grande fábula ou foi uma grande intervenção de Deus na tradução da Bíblia. Por isso é também chamada até Septuaginta, né, que são os 70. Quando diz que 72 escribas foram separados, eles eram grandes conhecedores do hebraico e do grego, foram colocados em celas separadas e durante um período de tempo eles traduziram todo o Velho Testamento. No meio disso eles traduziram outros livros também, porque havia aquela dúvida do que era a Bíblia mesmo, mas os 39 livros estavam ali traduzidos nesse período. E diz a história, não sabemos se é de fato
verídica, ou se é uma lenda, que eles terminaram no mesmo tempo e ao terminar eles fizeram uma comparação que era exatamente igual à tradução dos 72 ou 70. De qualquer maneira, nós vimos ali que Deus estava dizendo ao mundo: eu quero que a Bíblia seja traduzida. Por quê? Jesus ia vir. E o ide por todo mundo ia levar a palavra de Deus para o mundo inteiro. E ele quer que a Bíblia esteja dada a todos os povos. A inspiração é afirmada entre a igreja cristã e comunidade judaica, através dos tempos que reconhecem o relacionamento inegável do Espírito Santo na selação dos livros canônicos, tendo-os como divinamente inspirados por Deus, do qual sua autoridade deriva. Quer dizer, vem do Espírito, a inspiração é do Espírito Santo, que é Deus. A igreja não determinou o cânon, não foi a igreja. Quem determinou o cânon foi o próprio Espírito Santo que o inspirou. Agora você pode perguntar, por que são esses livros? Por que são essas histórias escolhidas por Deus? Por que essas famílias? Por que esse povo? A resposta é simples. Porque Deus escolheu. É a sabedoria dele. Foi assim que ele o quis. Ele poderia ter feito de outra forma? Poderia. Ele é Deus. Mas ele não quis. Foi o Espírito Santo que agiu construindo a Bíblia Sagrada. Havia nos tempos passados muitos povos e famílias, muitas histórias, inclusive histórias que nós nem conseguimos entender, há até grandes dúvidas, como por exemplo, muita gente pergunta quem foi a mulher de Caim? Esse é clássico, né? Quem foi a mulher de Caim? Não importa quem foi, com certeza ela é descendente de Adão e Eva, porque a Bíblia fala que só existiu um casal original. Então que ela era neta, que ela era bisneta, que ela seja o que for, prima de Caim ou não. Ah, mas existia povos naquela época? Bom, a história rabínica diz que já tinha muitos povos naquela época, mas também quantos anos que nós estamos falando? Né? Foram 1656 anos até o dilúvio. Quanto tempo que aconteceu a história de Caim e Abel? Você não sabe. Então, tem dúvidas que são dúvidas apenas para tentar trazer dificuldade na compreensão da Bíblia. Nós temos que crer no que está escrito. O que não está escrito não foi revelado. Mas Deus, em sua sabedoria e inteligência, escolheu as palavras, os escritores, os povos mencionados e usados na Bíblia. Os personagens, as histórias, enfim, toda a bibliologia bíblica. Não é uma obra natural. Ninguém pode comparar a Bíblia com nenhum livro feito no mundo. Conforme nós já falamos na lista dos best-sellers, a Bíblia não aparece. Não pode aparecer, não há como comparar. A Bíblia é incomparável, porque ela é a palavra de Deus. Agora, vamos ler a Bíblia com os autores, pois eles citam versos sobre o Espírito Santo e a Bíblia. Veja, e aqui tem um livro específico que nós usamos, né, que é um livro de Gui e de Nathaniel, mas vamos citar os textos bíblicos. 2 Samuel 23, 2 diz: o Espírito do Senhor fala por meio intermédio e a sua palavra está na minha língua. Olha, o Espírito do Senhor. Provérbios 1, 23. Derramarei copiosamente sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Isaías 40, 7 e 8. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito, ou seja, o Espírito do Senhor. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías 59, 21. Meu espírito está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela. Zacarias 4, 6. Esta é a palavra do Senhor, não por força nem por violência ou por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É a realidade do erro. Né? Você erra se não conhece as Escrituras. Mateus 16, 20, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Nós queremos só chamar a atenção que a inspiração sendo demonstrada pela experiência. Lucas 12, 12, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que vós que deveis fazer. É a relação da verdade com o relacionamento e a obediência ao chamado de Deus. João 3, 34,
pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. João 14, 26, o Espírito Santo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É esse que ensina, o Espírito Santo. Atos 1,16, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi. Atos 4, 31, todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam o quê? A palavra de Deus. Atos 6,10, e não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Atos 4,44, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito sobre todos, ao ouvir a palavra de Deus. Atos 10, 37 e 38, a palavra que se divulgou por toda a Judéia, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Atos 16, 6, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha o Espírito Santo agindo e levando e impedindo. Romanos 15, 18 e 19, para conduzir os gentios à obediência por palavra, por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 13, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Efésios 6, 17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. 1 João 5,7, pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. No texto Receptos isso é bem claro. Se há pessoas comprometidas com a palavra de Deus, com certeza serão aquelas que creem no batismo com o Espírito Santo. Elas têm um ministério de inspiração, creem na profecia, no falar em outras línguas, que tecnicamente é chamado glossário, com interpretação, nas revelações inspiradas. Como se pode saber se essas vêm ou não vêm de Deus? O fato de alguém afirmar que tem uma revelação do Senhor não significa que essa deve ser aceita como se for de Deus. Qual é o nosso padrão de confirmação? Eu vou dar alguns dados aqui antes de terminar e na próxima aba nós vamos falar de novo, mas guarde aí. Biblicamente existem 5 tópicos de confirmação para se ter a certeza de que veio de Deus. Sempre lembrando que tudo depende do Espírito Santo. Nós vimos vários textos mostrando como o Espírito Santo atua para que a obra de Deus aconteça e para que a palavra de Deus se manifeste e se torne realidade em nós. Mas guarde esses 5 tópicos se você precisar de uma confirmação se essa palavra de Deus veio ou não. Primeiro, harmonia com a Bíblia. Esse é o primeiro tópico, porque a Bíblia é nosso padrão de fé e prática, a nossa única regra de fé e prática. Segundo, a confirmação da igreja, porque Deus confirma pelos servos dele. A confirmação na história da igreja. Acontece uma coisa que nunca aconteceu na história, há algo estranho nisso. Ou então aconteceu e mostra que foi errado. A confirmação por meio do testemunho do grupo aderente da revelação. Quer dizer, essa revelação tem um grupo. E esse grupo concorda com você? Esse é um ponto que deve ser considerado. E a confirmação por meio do resultado da aplicação da revelação. Quer dizer, essa revelação produz o quê? Porque é o fruto. Se ela produz coisas ruins, então a árvore é ruim. Se ela produz edificação, a proximidade a Deus, exaltação a Deus, santidade, então deve ser de Deus. Mas se produz pecado, se produz raiva, ódio, divisão, então tem que se pensar, parece que essa revelação não vem de Deus. Porque o que vem de Deus tem o fruto de Deus. Então considere esses aspectos sempre que você estiver buscando em Deus a sua revelação. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia do curso de Liderança. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.